Orar é invadir o terreno do impossível. Orar é romper com a barreira do sobrenatural. Diga isso comigo, por favor. A oração possui um poder ilimitado. O título da nossa mensagem de hoje é, diga isso comigo, por favor, a oração que Deus responderá. Existe um padrão de oração? Uma forma certa de se orar? A aparente resposta em cima do muro é sim e não. Não porque não existe palavras específicas que precisam ser ditas, e sim porque existem alguns princípios e características que precisamos respeitar. Vamos lá, se você tiver aonde anotar, eu gostaria que você anotasse o que eu vou dizer a seguir. A primeira coisa que eu preciso destacar é o seguinte: o Senhor prometeu responder orações, mas em nenhum momento Ele prometeu responder todas as orações. A palavra do Senhor nos dá N respaldos para nos fazer acreditar que Ele responderia sim às nossas orações, mas em nenhum momento Ele nos abriu margem para acreditarmos que Ele responderia todas as nossas orações. A segunda coisa que eu preciso destacar é o seguinte, diga isso comigo, por favor, o Senhor não pode negar a sua palavra. Em outras palavras, se o meu pedido ofende, ou ignora, ou quebra algum dos princípios ou direções bíblicas, não adianta eu insistir nessa oração, Ele não vai responder. Se de alguma forma o meu pedido, ele atenta contra a vida de alguém, se de alguma forma o meu pedido vai me afastar do meu Deus, não adianta eu perder tempo com essa oração, Deus não vai responder. A terceira ressalva que eu preciso fazer é o seguinte, diga isso comigo, por favor, neste momento. O propósito prevalece sobre a vontade. Se o propósito do Senhor for um e o meu pedido for outro, o propósito prevalecerá. E um exemplo incrível que eu posso dar para vocês é o que está escrito no livro de Mateus 26, a partir do versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então os deixou novamente e orou, diga isso comigo, por favor, e orou pela terceira vez. Eu continuo dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Nesse caso, Jesus Cristo realizou a mesma oração, não uma, nem duas, mas ele realizou a mesma oração 3 vezes. Não foi falta de insistência, não foi falta dele deixar claro qual era o desejo dele. O desejo dele era: Pai, por favor, afasta de mim esse cálice. Pai, eu não quero passar por isso. Pai, eu não quero viver este momento. O sentimento era tão real, ele era tão vivo dentro de Jesus,
que esse texto descreve a angústia de Jesus como sendo uma angústia mortal, era uma dor terrível. Em hipótese alguma, ele gostaria de viver aquele momento. Porém, o propósito maior prevaleceu sobre o pedido. Já parou para pensar como ficaria a minha vida, a sua vida, se Jesus não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou? Porque os únicos que tiveram algo a ganhar com isso fomos nós. Em tese, Jesus não precisaria passar por isso. Nós precisávamos que Jesus passasse por aquilo. Porque por intermédio daquele momento, nós fomos verdadeiramente livres. Um preço foi pago, um preço muito alto que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Então existem coisas na vida, momentos na vida, que eu vou pedir por algo, eu vou desejar algo, a minha oração vai ser uma, mas o Senhor não vai responder naquele momento, porque o propósito daquele momento é muito maior do que o meu pedido, do que o meu desejo, do que a minha vontade naquele momento. E o que nós vivemos é para beneficiar não simplesmente a nós mesmos. Existem dores, desafios que nós passamos que vão ser extremamente importantes para terceiros, para familiares, para filhos, para gerações à frente. Tiago 5,16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na Almeida diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui diz a oração, não a reclamação. Oração, avançar. Reclamação, permanecer. A oração de Jabes teve poder para mudar o contexto de vida dele por completo. O homem que nasceu sentenciado a ser um causador de dores, terminou seus dias como sendo a pessoa mais respeitada de toda a sua casa, de toda a sua família. A oração de Ana abriu as portas para que ela pudesse gerar um filho. Abriu as portas para que ela pudesse viver um milagre. E o mesmo aconteceu com Isaac, que orou por Rebeca. Rebeca também não podia gerar. A oração tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Se eu pegar o exemplo de Josafá, a oração deste homem fez com que ele alcançasse uma grande vitória, mesmo ele estando em uma condição completamente desfavorável. É mais ou menos assim. A oração equilibra o jogo. Porque dependendo das batalhas que nós estivermos envolvidos, dependendo dos problemas que chegarem até nós, muitas vezes a percepção, a sensação que nós vamos ter, que é demais para nós suportarmos, que não tem como vencer, que não tem como resolver, não tem como sair daquele contexto. Quando Josafá fez a oração dele, quando ele se posicionou perante ao Senhor, ele estava se colocando no jogo, porque naturalmente falando, era ele contra 3 exércitos. Naturalmente falando, as chances de vitória de Josafá eram mínimas, mas ele teve a coragem, a ousadia para orar. Elias orou para que não chovesse e não choveu. Ele orou para que voltasse a chover e de repente voltou a chover. Davi orou para recuperar as suas forças e assim ele teve condições de recuperar tudo aquilo que havia sido tirado dele lá em Ziclag. Quando nós falamos de oração, orar é invadir o terreno do impossível. Orar é romper com a barreira do sobrenatural. Diga isso comigo, por favor. A oração possui um poder ilimitado. Por que eu abri essa reunião dizendo que nós falaríamos sobre algo que deveria ser muito presente na vida de um cristão? A oração, ela tem um papel muito abrangente na vida de uma pessoa. A oração, ela pode ser um instrumento de adoração. A oração pode ser um instrumento poderoso para exaltarmos o nome do Senhor. A oração, ela pode ser um instrumento incrível de gratidão.
A Bíblia diz que quando nós somos fiéis, gratos, na medida em que nós estamos, nós vamos para uma medida superior. A oração pode ser um instrumento poderosíssimo para estabelecer mudanças nas mais diversas áreas da minha vida. Por intermédio da oração, Deus pode tocar o coração de pessoas e mudar o coração dessas pessoas. E se as pessoas que estão ao meu redor começam a sofrer mudanças pela oração que eu faço, automaticamente todo o ambiente começa a ser afetado por aquilo. A oração pode ser um instrumento poderoso de construção, uma construção extraordinária. A oração pode ser um instrumento incrível de guerra. Ao contrário do que muitos acreditam, nós não lutamos assim. Nós lutamos assim. Porque enquanto eu luto assim, eu estou na força do braço, eu estou na força da minha carne, eu estou apoiado nas minhas habilidades, dons e talentos, e eu tenho uma notícia para você: tudo isso é falível, tudo isso pode te deixar na mão. Em diversos momentos nós podemos nos deparar com infinitas possibilidades, situações que eu vou tentar colocar a mão e não vai ser o suficiente, eu não vou conseguir resolver. E sempre que eu toco nesse assunto, uma das primeiras mensagens, na verdade uma das primeiras não, a mensagem que ela vem direto no meu espírito é aquela quando o Senhor vem e diz assim à nação de Israel: se uma mão forte não pesar Faraó, nada do que for feito será o suficiente para trazer libertação. Em outras palavras, traduzindo o que o Senhor estava anunciando, ele disse: se eu não resolver, vocês não vão dar conta. Se eu não colocar a mão, esquece, vocês vão tentar e não será o suficiente. Por isso a palavra do Senhor nos diz, 1 Tessalonicenses 5,17, diga isso comigo por favor: orai sem cessar. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. De joelho, em pé, sentado, deitado, na rua, no carro, no trabalho, no mercado, o tempo todo eu preciso estar em espírito de adoração. Vamos dizer uma verdade aqui. Muitos têm sido, de uma forma muito aguda, insistentes em suas orações. Porém, não tem tido respostas em relação a elas. Por quê? Por que tem algumas respostas que não chegaram? Porque tem coisas que parece que não saem do marco zero, tem coisas que não saem da inércia, eu tento, eu oro, todos os dias eu vou incomodar o Senhor: Senhor, abençoa-me nisso. Nós vamos analisar alguns pontos que não podem ser ignorados, porque eles podem ser, sim, fatores impeditivos para respostas de orações. Vamos lá. Primeira coisa, se você desejar anotar também, pode anotar. Diga isso comigo com muita força: palavras ao vento, mais forte, diga isso: palavras ao vento não mudam nada. Mateus 21, 22 diz assim: se crerem, olha o termo que condiciona a eficácia da oração, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. As suas palavras precisam ser misturadas com a fé. Quando elas não são misturadas com a fé, elas são palavras extremamente vazias. Elas não terão efeito, poder algum no mundo espiritual. E por mais que pareça ser óbvio isso, eu vou me usar como um exemplo. Eu já realizei orações que muitas vezes nem mesmo eu acreditei que fosse possível. Isso está errado? Completamente errado. Porque eu estou perdendo meu tempo. Se uma oração não mexe comigo, se eu não acredito naquilo que eu estou dizendo, se eu não manifesto a verdadeira fé e libero as palavras certas, esquece, eu estou perdendo meu tempo. Dizer por dizer, orar por orar, nunca mudou a vida de absolutamente ninguém.
Tem pessoas que fizeram da oração um ritual. É algo automático, é algo mecânico. Mas quando você estiver orando, você precisa crer com todo o seu coração. Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos liberando. Segundo, diga isso comigo, por favor. Diga bem alto, porque eu estou achando que vocês não tomaram café da manhã. Estou pensando em, na semana que vem, pedir para deixar um café da manhã preparado ali na cozinha da igreja. Vocês vão comer um pão com presunto e queijo, um leite com Toddy, um ovinho gostoso. Diga isso comigo, por favor. Intenções e motivações. Tiago 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Na OL diz assim: ou então, quando pedem, não recebem, porque fazem-no com más intenções. Deus, ele não observa simplesmente a oração que fazemos. O primeiro lugar que ele vai vasculhar é o que está por detrás da oração. Se a minha oração é motivada simplesmente por ganância, se minha oração é motivada por um desejo egoísta, se minha oração é motivada por um desejo de vingança, se minha oração é motivada pelo desejo de querer simplesmente provar para uma pessoa, seja para o meu pai, para a minha mãe, que eu posso, eu vendi, eu venci na vida, eu avancei, eu saí do lugar onde eu estava, falaram para mim que eu não chegaria a lugar algum, e eu estou esfregando na cara dessa pessoa que eu cheguei. Deus não vai responder. Precisa existir pureza nos nossos porquês. O porquê de orar tem que ser puro. Nós podemos usar como exemplo a própria história de Salomão. O Senhor apareceu a ele e falou: filho, pode pedir. Deus deu ampla liberdade para ele pedir. Deus não colocou restrições, Deus não colocou limitações, ele não disse: peça por essa área e eu vou fazer. Peça até este ponto eu vou realizar. Ele disse: peça. E aí, qual foi o pedido de Salomão? Senhor, eu quero um coração que ouve. Eu quero sabedoria, eu quero discernimento, eu quero entendimento. Primeira parte, a parte mais importante, para governar este teu tão grande povo. Foi essa segunda parte da oração de Salomão, do pedido de Salomão, que fez com que o Senhor entregasse não simplesmente o que ele pediu, o Senhor entregou muito mais. Então perceba que quando as intenções são corretas, o que o Senhor entrega é além. Ele nos surpreende. O que Salomão recebeu naquele momento, qualquer ser humano na face da terra gostaria de receber. Ele não pediu fama, ele não pediu dinheiro, ele fez um pedido alinhado com um propósito maior. O porquê dele era um porquê honroso, era um porquê muito especial. Ele não queria, perceba, o pedido pode estar certo, se o porquê for errado, é como se toda a sentença fosse errada, é como se toda a oração já estivesse errada. O meu pedido, sabedoria, é errado pedir sabedoria? Não. A Bíblia nos ensina: se te falta sabedoria, peça, porque o Senhor lhes dará livremente, de boa vontade. Mas se eu quero sabedoria para me destacar, para me colocar numa posição de superioridade perante pessoas, já está tudo errado. Nós precisamos fazer constantemente aquela oração: Senhor, coloque luz nas minhas trevas, porque na nossa mente, muitas vezes até com a nossa boca, nós tentamos nos convencer de que estamos fazendo isso e por aquilo, mas lá no nosso íntimo, lá no profundo, lá naquele lugar que talvez nenhum ser humano da terra vai ter acesso em nenhum momento da sua vida, só Deus está vendo, as intenções e motivações não são corretas. Terceiro, diga isso comigo, por favor: continuidade.
Isaías 62, versículos 6 e 7. Não deem descanso vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete sua obra. A oração é uma ferramenta incrível de construção. Se você para a oração, a construção também para. Lucas 18, versículo 1 a 8 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Diga isso comigo, por favor. Por algum tempo. Mais forte, diga isso. Por algum tempo, ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Não é clamam a Ele esporadicamente, clamam de dia, clamam de noite, e amanhã eu clamo de dia e clamo de noite, e depois de amanhã eu clamo de dia e eu clamo de noite, e passaram-se um mês e eu estou clamando de dia e clamando de noite. Eu me lembro que há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu vivi uma experiência muito marcante para mim. Eu busquei pela mesma coisa por pelo menos uns 3 anos, eu acho. 2 ou 3 anos. Eu sei que foi um tempo considerável. E todos os dias eu fazia a mesma bendita oração. Em um determinado momento, numa hora que eu não esperava, de um lugar que eu não esperava, o Senhor vem e concretiza nos detalhes, como eu pedi. Foi anunciado a mim que seria exatamente daquela forma, daquele jeito. A insistência, eu diria que, na verdade, o superpoder das pessoas bem-sucedidas é o poder da constância. Muitos começam, alguns continuam, e são poucos que resistem até alcançar o resultado esperado. É a grande minoria. É a grande minoria que vence a si mesmo. Porque quando nós falamos de constância, a constância, ela se resume a mais ou menos o quê? Eu quero, eu faço. Eu não quero, eu faço do mesmo jeito. Estou com vontade, eu faço. Não estou com um pingo de vontade, eu vou fazer do mesmo jeito. Se eu me baseio, se eu fundamento cada decisão, posicionamento, cada escolha, cada atitude, ação e reação em emoções, então nós seremos como o que a Bíblia descreve, ondas do mar. Ora são jogados para frente e ora são jogados para trás. Inconstante em tudo o que fazemos. E qual é a consequência da inconstância? O que a Bíblia fala? Não pense você que receberá coisa alguma do Senhor. Você que é inconstante, tem mente dividida, tem uma mente completamente instável em tudo o que faz. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Observando o contexto desse texto, a fé está diretamente ligada à persistência e perseverança. Será que ele, quando o Senhor vier para a terra, ele vai encontrar uma pessoa que ainda está batendo na mesma tecla? Uma pessoa que continua tentando? Uma pessoa que continua orando? Uma pessoa que continua acreditando? Uma pessoa que continua lutando? Uma pessoa que continua insistindo? Porque essa mulher, todos os dias, julgue a minha causa.
julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Bom dia, eu estou aqui, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Perceba que é quase que um incentivo, o Senhor nos incentiva a incomodá-lo. Ele quer ser incomodado, não com as nossas murmurações e reclamações, mas com o nosso clamor, com as nossas orações. Falta consistência para muitas pessoas, e quando nós falamos de consistência, consistência é fazer até acontecer. Quarto, diga isso comigo, por favor. Traz o cafezinho para ele, gente. Diga isso, vamos lá. Alinhamento do coração. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, vou começar de novo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Sabe o que a Bíblia deixa muito claro para nós? Em diversas passagens, nessa, quando Samuel foi para ungir Davi, a atitude do coração tem mais peso do que a nossa oração. Se a atitude do nosso coração não está certa, Deus não vai responder às nossas orações. Pedir é fácil, perdoar é difícil. Pedir é muito simples. Se tem algo que você não precisa de treinamento, é para pedir. Quando criança, qual que é uma das primeiras coisas que a criança faz? Me dá. Eu quero. Dá para mim. Já estica a mãozinha. Porém, se as fontes do meu coração estiverem contaminadas contra alguém, isso vai ser um problema? Isso vai ser um problema. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem. Perdoem. Resolvam essa questão. Todas as vezes que nós entramos no tema perdão, é assim, eu não consigo elencar, a Bíblia fala sobre sim, os 2 mandamentos mais importantes que existem. Primeiro, adore o Senhor e somente a Ele, ame a Ele de todo o seu coração. E segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas eu não consigo elencar, talvez, o mais difícil de ser colocado em prática. Mas, falando de uma forma genérica e abrangente, o liberar o perdão talvez seja um dos mais difíceis de todos os mandamentos que nos foram deixados. Porque o perdão para nós, o liberar, dependendo de como nós estivermos internamente falando, o sentimento, o primeiro que vai surgir é, o fulano de tal não merece. De praxe. Segundo, muitas vezes nós entendemos como liberar perdão como sinônimo de impunidade. Como assim? Se eu perdoá-lo, pode ser que não aconteça nada com ele. Mas na verdade não é assim que funciona. Consequências, efeitos colaterais não vêm de homens. O próprio mundo espiritual vai agir. Existe um texto na Bíblia que diz, minha é a vingança. Se alguém atenta contra os filhos do Senhor, o problema dessas pessoas não são os filhos do Senhor, mas o próprio Senhor. Porque Ele, como um pai, Ele não vai deixar barato. E é assim, quando nós lidamos com algo, nós corremos o risco de perder a linha. Já sai do campo da justiça e entra no excesso. E se entra no excesso, isso já se volta contra nós. A Bíblia diz que o Senhor é o justo juiz. Nem mais, nem menos. Justiça. Verdade. Então, se existe algo no teu coração, e é assim, eu estou citando rancor, ressentimento, mas eu sei que quando a palavra ela sai do altar, ela chega vestindo você com aquilo que você precisa.
Pode não ser exatamente o exemplo que está sendo dado aqui, mas o próprio Espírito Santo já traduz para você aí no teu consciente e faz encaixar, vestir no teu contexto, na tua realidade. Então, se existe algo acontecendo aqui, precisa de uma limpeza, precisa de uma mudança. Ah, mas está difícil, pede graça, se aproxima do Senhor. Você sabia que a forma como você trata o próximo fala muito mais sobre o seu relacionamento com Deus do que propriamente o seu repertório de oração? Eu vejo o quanto uma pessoa é cristã pela forma como ela trata, como ela convive em sociedade. Se ela é capaz de superar, de ser paciente, misericordioso. E assim, constantemente o Senhor nos adverte a respeito de algumas coisas, sendo muito vulnerável com vocês neste momento, tá? Presta atenção no que eu vou compartilhar com vocês, aconteceu essa semana comigo. Eu conheço um rapaz, eu conheço a história desse rapaz, eu já tentei ajudar esse rapaz, não só eu, mas quem está ao meu redor, de N maneiras diferentes. Não foi falta de tentar, viu? Já tem alguns anos que a gente tenta. Só que o cidadão, ele não ouve nada. Não ouve nada. Você orienta e ele faz do jeito que quer. Você fala e ele não está nem aí. Esse rapaz ficou um tempo distante e ele voltou a aparecer. E ele veio fazer o quê? Ele veio falar comigo. E por 2 vezes depois da sua volta, ele veio falar comigo, não é que eu destratei, isso não é do meu perfil, não distrato o pior do ser humano possível, não sou mal educado, sou atencioso, sorrio para quem está cara fechada para mim, mas eu confesso que internamente falando, eu me vi mais intolerante. Poucas palavras, não queria muito dar abertura não, porque a pessoa não ouve, caramba. Deus não me entende, mas vocês como seres humanos, vocês me entendem. Para Deus a justificativa não cabe, mas para vocês aqui cabe. E aí eu tive um sonho. E aí nesse sonho essa pessoa, ela chorava de uma forma muito angustiada. Ela chorava, de uma forma que eu nunca vi ela chorando. E olha que ela já chorou na minha frente, hein? E aí ela usou uma expressão, falando do que ela não teve, do que ela sofreu quando ela era mais jovem e tal. E aí tinha uma pessoa do meu lado que vira e fala assim, essa pessoa precisa de ajuda. Aí eu já acordei, né? Falei, Deus, eu entendi. Eu entendi que se existia alguma coisa ali, impedimento, já estou rompendo, já estou liberando, e eu estou aqui falando para esse rapaz, vem cá me dar um abraço, vem cá dar um abraço no Vitor. Então, se existe algo dentro, tem que sair. A gente tem que liberar. Vamos lá. 5º. Diga isso comigo, por favor. Alinhamento. Traz o pó de Guaraná, traz a cafeína. Diga isso comigo, por favor. Alinhamento do estilo de vida. 1 Pedro 5,7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas, tem tradução que diz, barradas as suas orações. Por mais que o texto que eu escolhi aqui, ele se refira ao marido, aqui nós vamos encaixar de uma forma mais abrangente. Honrar princípios é essencial. Honrar pai e mãe, cuidar da família, amor ao próximo. Se não houver um alinhamento no meu estilo de vida com aquilo que eu estou pedindo, eu posso estar perdendo meu tempo.
se eu não estou sendo generoso, se eu não estou sendo íntegro, se eu não estou sendo paciente, se eu não estou plantando misericórdia na vida das pessoas, se eu não tenho dado o benefício da dúvida, se eu não tenho dado o meu sangue, vivido para a minha família, como a Bíblia descreve em relação ao próprio casamento. O papel do homem, o amor que o homem tem que demonstrar é o mesmo que Cristo demonstrou pela igreja. Qual foi o amor que Cristo demonstrou pela igreja? Pai, afasta de mim esse cálice, não quero passar por isso, mas as pessoas precisam, então estou passando. Sacrifício, renúncia, abrir mão das vontades para cuidar daqueles a quem nós amamos, dar o nosso melhor para eles, gastar tempo com o filho, ensinando, corrigindo, trazendo para perto. Nós precisamos honrar princípios, eles não podem ser quebrados. É como a própria história, vamos lá, da pessoa, hoje não é segunda-feira, mas é só para deixar o exemplo. A pessoa que está orando para prosperar, mas ela é desonesta nos negócios dela, você acha que Deus vai responder? Não tem alinhamento. A pessoa está orando para crescer, para que Deus envie clientes, mas os clientes que ela já tem, ela já não está cumprindo com o combinado, ela já está enganando, ela está lesando, vai prosperar? Não vai. Eu estou pedindo para Deus restaurar o meu casamento, abençoar a minha família, mas eu mesmo estou servindo como, ocupando a posição de cavalo no meu relacionamento. Não tem como, não tem como. É necessário um alinhamento total. Sexto, esse aqui vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Aí aqui não tem muito a ver com o fato de que a oração vai ser respondida ou não, mas sim como Deus vai responder. Diga isso comigo, por favor. Eu peço do jeito que eu quero, mas a resposta vem do jeito que Deus quer. Eu peço do jeito que eu quero, mas Deus responde do jeito que Ele quer. E o do jeito que o Senhor quer, mesmo que não pareça às vezes, é o que nós precisamos. 2 Coríntios 12, 7 ao 9 diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Perceba o que está sendo dito. Eu não orei uma, eu não orei duas, mas eu orei 3 vezes pela mesma coisa. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu acho que a última resposta que você quer ouvir do Senhor é: eu te dou graça. O que a gente quer ouvir? Estou resolvendo o teu problema. Mas não é sempre que ele vai fazer isso. Não é sempre que ele vai fazer isso. Se você me perguntar, Deus pode tirar com as próprias mãos algo da minha vida? Pode. É difícil para Ele? Não. É simples. Mas muitas vezes nós não vamos precisar dessa resposta. A gente vai precisar de uma graça maior para passar por aquilo. Deus, por favor, tira essa dor da minha vida. Muitas vezes a resposta vai chegar na forma de sabedoria. Ele vai te dar sabedoria para fazer as escolhas certas para sair desse contexto. É aquela expressão que nós já falamos várias vezes. Muitas vezes nós vamos precisar de um milagre, mas existirão momentos que a gente vai precisar de um processo. É o processo que vai trazer o que nós tanto desejamos. Então, o que muitas vezes parece não ter sido uma resposta, na verdade ela só chegou de uma forma diferente. E ela chega tendo a função, chega ocupando o lugar que precisa ser ocupado em nossas vidas. É a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tem horas que o Senhor, Ele te poupa, Ele te priva de entrar na fornalha ardente. Tem horas que o livramento dele não é antes da hora. Tem horas que Ele vai deixar, Ele vai permitir que você entre na fornalha, mas qual que é o livramento que Ele vai dar? Ele estar com você durante todo aquele processo. O Senhor não poupou Davi das perseguições de Saul.
O Senhor não poupou Jesus. Gente, se nem Jesus Cristo foi poupado, foi rejeitado, foi atacado, foi traído, foi de todas as formas atacado por aquela sociedade, por aquele povo. Então tem coisas que nós vamos ter uma resposta, mas é diferente daquilo que eu espero. Porém, é o que vai fazer total diferença no meu futuro. Por fim, para encerrarmos, 7, use a autoridade que existe no nome do Senhor. João 16:24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ao contrário do que muitos pensam, não possuímos uma autoridade própria. A autoridade, ela tem uma origem, ela vem do Senhor. Quando nós entramos numa guerra, nós não entramos em nome próprio. Existe uma autoridade que nos acompanha. É pelo sangue dele, é pelo poder dele, é pela autoridade que existe nele. Se coloquem de pé todos, por favor. Eu vou perguntar o que eu perguntei no início da reunião. Existe uma forma certa de se orar? Sim e não. Nós não precisamos dizer palavras certas, específicas. Deus, para responder, ele tem que ouvir a seguinte colocação na minha palavra: não. Mas perceba que não é só orar. Tem um contexto que precisa estar muito bem alinhado para ele responder. Eu não coloquei aqui, mas eu poderia falar também sobre a especificidade da oração. Quando o Senhor chegou ao cego, ele disse o quê? O que você quer que eu lhe faça? Ele teve que ser claro: Senhor, eu quero ver. É aquele exemplo que já foi dado 1.500 vezes, ou mais até. Senhor, eu quero um carro. E o Senhor manda um Fusca. Pô, Senhor, eu não pedi um carro? E aí o Senhor responde: sim, e eu te dei o carro. Você não foi específico. A oração, ela precisa ser contínua. Ela precisa ser sincera. Gente, orar é rasgar o seu coração. Ah, mas eu tenho dificuldade de orar. Romanos fala que nós não sabemos como orar. Ah, mas meu repertório é bonito. Romanos fala, vocês não sabem como orar. Porém, o Espírito vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que sai da nossa boca, muitas vezes não é o que convém. Mas o Espírito Santo, ele traduz para o Senhor. E aí chega da forma certa ao Senhor. Na oração, nós estreitamos o nosso relacionamento com Ele. A oração, ela pode sim gerar uma grande aproximação do Senhor. Eu, em momentos de dor, orei e já fui renovado. Eu, em momentos de ansiedade, orei e a ansiedade saiu. Eu, em momentos de injustiça, orei e a justiça aconteceu. Eu, nos momentos de aflição, eu orei e eu venci a aflição. Eu, em momentos, processos difíceis que eu estava passando, eu orei, resisti, passei, suportei. Deus me capacitou naquele momento. Eu pude todas as coisas naquele momento porque Ele me fortaleceu. Marcos 11, 22 ao 23 diz assim: Jesus foi direto. Assumam de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil demais para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar, sem dúvida ou hesitação, pule no mar e ela obedecerá. Diga isso comigo, por favor. Aonde eu não chego, as minhas orações chegam. Pega o seu projeto, por favor, com ele no seu coração, com seus olhos fechados. Orar é invadir o terreno do impossível.
Orar é mexer diretamente com o sobrenatural. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando Pedro foi preso, havia oração incessante por ele, por parte da igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. Um cristão que ora é um cristão que avança. Um cristão que crê é um cristão que declara pela fé, e o que o Senhor confirma as suas palavras. O que reclamando, murmurando, questionando, nós não conseguimos resolver, em oração, sem dúvida alguma, nós conseguimos resolver. Por isso eu gostaria que neste momento, dito tudo isso que nós falamos ao longo dessa mais ou menos 1 hora, você entrasse em oração dizendo: meu Pai, eu creio de todo o meu coração, por isso eu me levanto com grande poder, eu me levanto com autoridade, Senhor, eu me levanto no Espírito, orando, clamando, porque eu sei que a oração, ela tem o poder para mover montanhas. Eu estou dizendo a esta montanha da minha vida: erga-te e atire-te para lá. O que precisa ser tirado da sua vida nesse dia, clame ao Senhor, diga a Ele: a partir de hoje, essa enfermidade, erga-te e atira-te para lá. Saia da minha vida enfermidade, doenças, problemas de saúde, vícios comportamentais, vício nas drogas, na bebida ou em qualquer tipo de prática. Eu ordeno, saia da minha vida, eu ordeno, saia da minha vida. Na minha vida você não tem mais poder, não tem influência, não tem autoridade. Esse mal que até hoje te atormentou, ele não vai te acompanhar. Dê uma ordem na autoridade que existe no nome de Jesus. Diga isso: em nome de Jesus eu ordeno, saia agora. Em nome de Jesus eu ordeno, saia agora. Todo levante maligno, castas de demônios, falanges de demônios, potestade de demônios, eu repreendo vocês da minha vida agora. Aonde quer que exista alguma atuação maligna, eu ordeno, saia agora. Eu ordeno, saia agora. Eu ordeno, vai saindo agora. Eu ordeno, vai saindo agora. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus eu ordeno. Não adianta resistir, não adianta persistir. Toda obra maligna, obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, todo espírito de inveja, toda amarração no mundo espiritual, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, eu repreendo, eu desfaço agora. Toda cilada preparada contra você, toda armadilha preparada contra a tua vida, todo levante diabólico que está lutando para destruir a tua casa, a tua família, eu ordeno, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, caia por terra. Aonde quer que você esteja escondido, independente da forma que você estiver atuando, saia das sombras agora. Saia das sombras agora. Saia do oculto agora. Todo levante espiritual, todo problema de ordem espiritual, seja desfeito agora. Seja desfeito agora. Casta de demônios, potestade de demônios, falante de demônios, eu repreendo vocês agora. Eu ordeno, vai desalojando a vida dela, desaloje da família dela. Você que está lutando para destruir esta casa, você que está lutando para destruir este lar, você que está lutando para destruir este casamento, eu repreendo você agora, em nome de Jesus. Saia da casa dela agora, saia do meio da família dela agora, saia da vida dos filhos dela agora. Você não toca nos filhos dela, você não toca nos filhos dela, você não toca nos filhos dela. Problema de ordem espiritual, eu ordeno, seja desfeito. Todas as ciladas, todo preparo maligno, toda arquitetação diabólica com o propósito de gerar dor, vergonha, sofrimento, angústia, seja desfeita agora. Toda ferramenta preparada contra a vida dela não prosperará, e tudo que se levantar em juízo tu a condenarás. Nenhuma ferramenta vai prosperar. Diga isso no teu lugar: nenhuma ferramenta vai prosperar. Nenhuma ferramenta vai prosperar. Nenhuma ferramenta, nenhuma cilada vai
vai prosperar. Hoje o momento pode ser difícil, mas creia, se levante com poder, se levante com grande autoridade, crendo no poder que existe no nome do Senhor. O sangue dele nos garante a vitória, o sangue dele é a certeza de que nós viveremos dias gloriosos, nós viveremos uma grande redenção. O sangue dele é a garantia de mudança, ele é a certeza, é dele, por ele, para ele. Então creia que o que não mudou, a partir de agora vai mudar. O que não caminhava, a partir de agora vai caminhar. O tratamento que não fazia efeito, agora pelo poder do Senhor, ele vai fazer efeito. Eu declaro, seja curado agora, seja qual for a tua enfermidade, do coração, da alma ou do espírito, seja curado agora, seja curado agora, aonde quer que você esteja neste momento. Vocês da transmissão, sejam curados agora, sejam curados agora. É tempo de milagres, é tempo de viradas, é tempo de transformações, é tempo de vivermos o impossível. O impossível, ele vai se curvar diante de nós. Portas vão se abrir, portas que estiveram fechadas, portas que estiveram travadas, todo bloqueio, amarração, tudo aquilo que até hoje foi impedimento, seja desfeito agora, seja desfeito agora. Correntes sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, toda amarração seja desfeita agora. A partir de agora vai caminhar, a partir de agora vai florescer, a partir de agora vai frutificar. As coisas vão fluir, as coisas vão fluir, as coisas vão fluir. Creia. O que temer em todo tempo. Palavras lançadas ao vento não provocam mudança alguma. Creia naquilo que você estiver dizendo, creia naquilo que você estiver liberando. Qual é uma definição que você precisa para o mês de fevereiro? Seja específico. É como se o Senhor estivesse aqui diante de você, dizendo: ó, o que você quer que eu lhe faça, o que você precisa neste momento, o que você precisa para este mês. E você vai dizer a Ele, e procure analisar tudo aquilo que nós falamos ao longo de toda esta reunião. Se você tem algo contra alguém, este é o momento ideal de você perdoar, de você romper. Se você tem alguma intenção e motivação no seu coração que não está alinhada com o Senhor, então você vai dizer: meu Pai, me ajude a alinhar o meu coração, ajude a alinhar. Peça pelo motivo certo, peça de acordo com a vontade dele, e ele não verá problemas em responder. Creia que o que hoje está nesse pedaço de papel, o que hoje está no teu projeto, vai se transformar num grande testemunho na sua vida. Creia que ele vai fazer grandes coisas na sua vida, creia que ele vai realizar. Creia. Tão somente creia, tão somente creia, tão somente creia. Se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor. Talvez no teu caso, ou para uma questão pontual, específica na sua vida, Deus não vai te dar o livramento da forma que você deseja, mas é a forma como você precisa. Então peça graça a Ele, fale: meu Pai, me dê graça, eu vou passar pelo que eu tiver que passar, me dê graça. Meu Pai, eu vou resistir a este momento de turbulência, me dê graça. Meu Pai, para mim não tem problema eu estar na fornalha ardente, desde que o Senhor esteja comigo, e eu sei que eu vou sair de lá, mas esteja comigo. Eu quero uma medida de graça maior, eu quero uma medida de favor maior. Eu preciso do Teu Espírito me nutrindo, me fortalecendo. Eu preciso da Tua presença me acompanhando nos momentos bons, maus, o tempo todo. Eu preciso do Senhor. O que Deus tem para o teu povo é algo incrível, mas Ele não pode trabalhar as suas circunstâncias se Ele não trabalhar quem nós somos ou fazemos. Se você entende que alinhamentos precisam ser feitos,
Uma mudança como pai, uma mudança como mãe, como esposa, como marido, como filho, como profissional, como amigo, como um próximo, como servo de Deus. Saia daqui com essa decisão tomada. Saia daqui certo de que as coisas não serão mais da mesma forma. Você não será mais o mesmo. Saia daqui convicto que o Senhor realizará coisas incríveis na sua vida. Salmo 34, 17 ao 19 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Jeremias 29, 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Na Viva diz assim: eu ouvirei e responderei às suas orações. Antes de nós encerrarmos essa reunião, com o teu projeto no teu coração, você vai dizer: meu Pai, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, eu não sei quais são os caminhos que o Senhor vai usar ou quem o Senhor vai enviar, mas eu tenho a certeza, meu Pai, que eu vou ter resposta de tudo aquilo que eu apresentei ao Senhor, desde o início deste propósito, desde o dia 1º dessa campanha. Eu vou viver grandes milagres, meu Pai. Eu quero declarar pela fé que tudo aquilo que foi colocado dentro de cada uma dessas pastas serão confirmados pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor traga à existência aquilo que não existe, que o Senhor faça acontecer aquilo que não tinha acontecido, e que de hoje em diante haja uma diferença notória, total, completa, uma diferença, meu Pai, clara, evidente, que este ano, como nós temos declarado, Senhor, que neste ano nós possamos gerar o que nunca geramos antes. Levante as suas mãos, por favor. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo tudo aquilo que te pertence. E declaro pela fé que Deus confirmará cada uma das orações, que Ele levante você do pó, que Ele te coloque num contexto diferente de todas as formas, que os enfermos sejam curados, famílias restauradas, que milagres aconteçam, que você viva o melhor ano da tua história de vida até então, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.